Você já sentiu que seus momentos de oração podem transformar tudo? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine o poder de uma mulher que ora com fé, com lágrimas, com esperança. Mulher, Deus vê você. Ele ouve o sussurro do seu coração no silêncio da madrugada. Você não está sozinha. Cada vez que você se ajoelha, os céus se movem. Correntes invisíveis começam a quebrar. O impossível começa a se tornar possível. Talvez você ache que sua voz é fraca, mas aos ouvidos de Deus, ela é poderosa. Há promessas celestiais guardadas para mulheres que oram com o coração rendido. E hoje nós vamos descobrir essas promessas, uma por uma. Prepare-se, algo está prestes a despertar dentro de você. Porque quando uma mulher ora, toda uma geração pode ser transformada. Quando uma mulher se ajoelha, o mundo espiritual se levanta. A oração, para muitos, parece apenas uma rotina, um gesto religioso, um hábito repetitivo. Mas para quem conhece a intimidade com Deus, a oração é um lugar de transformação. Não estamos falando de palavras decoradas, nem de frases ditas por obrigação. Estamos falando de um clamor verdadeiro, de uma conversa viva com o Criador do universo. A Bíblia diz, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa promessa não é uma teoria teológica, é um convite pessoal. Deus está dizendo, me chame, fale comigo, eu quero te mostrar o que você ainda não consegue ver. A mulher que ora com sinceridade ativa um poder que vai além da lógica humana. Enquanto ela fala com Deus, há movimentações no invisível. Anjos são enviados, portas são abertas, muros são derrubados. E muitas vezes tudo isso acontece sem que ela veja, mas a mudança começa dentro dela. Você já percebeu como a oração muda o ambiente? Pode ser no quarto silencioso, na cozinha enquanto prepara o almoço, no carro enquanto dirige, onde há oração, há presença de Deus. E onde Deus está, o ambiente nunca mais será o mesmo. Não é à toa que Satanás tenta fazer você desistir da oração. Ele sabe que o poder que vem de joelhos é maior do que qualquer força visível. Ele sabe que uma mulher que ora é uma mulher que vence. Ele não teme sua aparência, sua eloquência, seu diploma, mas ele treme diante da sua fé. E o mais lindo de tudo é que Deus não exige palavras bonitas. Ele responde ao coração quebrantado. A mulher que ora entre lágrimas é ouvida. A mulher que não tem forças para falar, mas apenas geme em espírito, é compreendida. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você não precisa entender tudo para orar. Você não precisa sentir tudo. Basta crer. Basta dobrar os joelhos e abrir o coração. É nesse lugar secreto que promessas são liberadas. É nesse lugar que o céu se encontra com a terra. É nesse lugar que Deus transforma o comum em extraordinário. Foi nesse lugar que Ana, estéril e humilhada, se derramou diante do Senhor e recebeu a promessa de um filho profeta. 1 Samuel 1. Foi nesse lugar que Ester, com coragem e jejum, preparou-se para interceder por seu povo e viu Deus reverter um decreto de morte em vitória. Foi nesse lugar que Maria, uma jovem comum, disse, eis aqui a serva do Senhor, e tornou-se o ventre que gerou o Salvador do mundo. Essas mulheres não eram perfeitas, elas eram reais. Elas choraram, sentiram medo, foram pressionadas, subestimadas, mas elas oraram. E quando oraram, o céu se moveu. O mesmo Deus que ouviu Ana, Ester e Maria, ouve você hoje. Ele não mudou. Sua voz ainda ecoa sobre a mulher que ora. Não temas, eu sou contigo. Você pode estar passando por lutas que ninguém vê, pode estar enfrentando dores que nem tem como explicar, mas se você começar a orar com fé, ainda que seja com voz baixa, Deus ouvirá. Porque a oração sincera tem poder. Poder para levantar, para restaurar, para abrir caminhos no deserto. Talvez você esteja orando por anos por um filho, por um casamento, por uma porta, por uma resposta. Deus não se esqueceu. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Isaías 59:1. O que você precisa saber é que a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. A oração fortalece, purifica, amadurece. A oração transforma uma mulher ferida em uma mulher curada. Transforma uma mulher ansiosa em uma mulher em paz. Transforma uma mulher silenciosa em uma voz profética dentro da sua casa. E essa transformação interior é o primeiro milagre que acontece quando oramos. Antes mesmo que algo mude lá fora, algo muda aqui dentro.
dentro. E é essa mudança interior que sustenta a vitória exterior. Então, continue orando, mulher, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Porque toda oração feita em fé é semente lançada na eternidade. E nenhuma semente morre aos olhos de Deus. Há promessas que só se revelam no secreto da oração. Há revelações que só se abrem quando o joelho toca o chão. E há vitórias que só nascem de um coração que decidiu crer e orar. E quando essa fé começa a orar, algo sobrenatural acontece. As correntes da vida começam a se romper. Quando uma mulher ora, o céu ouve e o inferno treme. E sabe por quê? Porque a oração tem poder para romper correntes que ninguém mais pode ver. Correntes que não são feitas de ferro, mas de medo. Correntes invisíveis, mas pesadas como chumbo, culpa, rejeição, traumas, vícios, inseguranças, amargura, tristeza profunda. Correntes que muitas vezes nos acompanham por anos, até que um dia, pela fé, alguém ora. A mulher que ora não está apenas falando com Deus. Ela está travando uma batalha espiritual. E nessa guerra, a oração é uma arma poderosa. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Fortalezas emocionais, espirituais, mentais, todas podem ser destruídas quando nos voltamos a Deus em oração sincera. Você já sentiu que havia algo tentando paralisar sua vida? Como se um peso invisível estivesse sempre sobre seus ombros, impedindo você de avançar? Isso é real. E a oração é o meio pelo qual Deus te capacita a quebrar essas amarras. A oração tem o poder de desfazer laços de alma, de cortar ciclos geracionais, de pôr fim a heranças emocionais que têm passado de mãe para filha, de avó para neta, sem nunca serem confrontadas. Mas quando uma mulher se levanta em oração, aquilo que era padrão na família começa a ser quebrado. Talvez você tenha vindo de uma linhagem de dor, divórcios, violência, abandono, miséria, depressão, mas você pode ser a primeira a dizer: a partir de mim, essa história muda. Não com força humana, mas com oração, com fé, com lágrimas no chão e confiança no céu. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Eles estavam presos, correntes nos pés, trancados no mais profundo da prisão. Mas à meia-noite, eles oraram e cantaram louvores a Deus. E de repente, um terremoto. As cadeias se soltaram, as portas se abriram, todos os presos foram libertos. Essa não é apenas uma história antiga. Isso é um retrato do que a oração pode fazer hoje. Talvez você esteja em uma prisão emocional. Talvez sua mente esteja aprisionada por pensamentos de fracasso, culpa ou medo. Talvez sua alma esteja algemada por uma dor que você não consegue explicar. Mas Deus está dizendo: ore, louve, porque as correntes vão cair. Mulher, você não precisa mais viver presa ao que disseram sobre você. Não importa o que o mundo diz, ou o que você diz a si mesma quando está sozinha. Deus diz que você é amada, escolhida, preciosa. A oração é o lugar onde essas verdades são relembradas, reafirmadas e reescritas em seu coração. Não subestime o que acontece quando você dobra os joelhos com sinceridade. Há correntes que o aconselhamento não consegue quebrar. Há dores que nem o tempo cura, mas a presença de Deus, invocada por uma mulher de oração, é como fogo que consome os grilhões da alma. Você lembra de Maria Madalena? A Bíblia diz que dela saíram 7 demônios. 7. Ela foi uma mulher que conheceu a opressão, mas quando encontrou Jesus, foi liberta. E depois, tornou-se uma das primeiras testemunhas da ressurreição. É isso que a oração faz. Ela nos leva até Jesus. E diante dele, nenhuma prisão permanece intacta. Não é exagero dizer que muitos lares estão hoje acorrentados espiritualmente, esposos frios, filhos distantes, ambientes carregados de opressão. Mas Deus está levantando mulheres como sentinelas espirituais. Mulheres que vigiam, que clamam, que lutam com as armas da luz. Mulheres que não se conformam com as trevas dentro da própria casa. Você pode ser essa mulher. Você pode ser o canal de libertação na sua casa. Mas não é com gritos, nem com controle. É com oração. É no quarto secreto, onde ninguém vê, que as grandes batalhas da vida são vencidas. Sim, há correntes que resistem. Correntes que lutam para permanecer. Mas a oração persistente desgasta as muralhas do inferno até que elas desabem. E quando caem, elas não caem só para você. Elas caem para os que estão ao seu redor também. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Quando as correntes
correntes deles caíram, os presos ao redor também foram libertos. Ouça isso, a sua libertação será o começo da libertação de outros. Sua filha vai ser tocada, seu marido será transformado, seus amigos perceberão a luz. Tudo começa com oração, tudo começa com uma mulher disposta a dobrar os joelhos e declarar: Senhor, chega, eu não aceito mais viver aprisionada. E o céu responde. E os muros caem. Agora talvez você esteja se perguntando: mas por que ainda estou passando por tanta luta mesmo orando? E essa é uma pergunta honesta, porque às vezes mesmo orando, os céus parecem silenciosos. Mas há algo que você precisa saber: Deus nunca desperdiça uma lágrima sua, nunca ignora um clamor sincero. Toda prova tem um propósito, e às vezes a corrente ainda não caiu, porque ela está forjando a sua força, está preparando você para o que vem depois, está afiando sua fé para que quando a vitória chegar, ela seja completa. Por isso, não desanime, não pare, porque a oração que quebra correntes é a mesma que transforma provações em triunfos. Sim, há correntes que caem no instante da oração, mas há outras que nos desafiam a permanecer, porque nem toda vitória vem com rapidez. Algumas são construídas no vale, dia após dia, lágrima após lágrima. E é aí que entra o poder mais profundo da oração: transformar provações em triunfos. A Bíblia está repleta de histórias de mulheres e homens que passaram pelo fogo, mas saíram como ouro. E sabe o que sustentou cada um deles? A oração. Não uma oração apressada, mas uma oração persistente. Uma oração que mesmo entre soluços dizia: Senhor, eu confio. Veja Ana, por exemplo. Ela chorava diante de Deus ano após ano, enquanto era provocada, humilhada, chamada de estéril. A Bíblia diz que ela orava com amargura de alma. 1 Samuel 1:10. E mesmo assim, continuava orando. Ana não desistiu. E no tempo certo, Deus respondeu. Ela não apenas teve um filho, ela gerou um profeta. O que era vergonha se tornou honra. A mulher estéril se tornou mãe de uma geração profética. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma a dor em destino. Ele transforma a espera em testemunho. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora. Um deserto, uma perda, uma enfermidade, uma rejeição que abriu uma ferida profunda. E você ora, ora e espera. Ora e nada parece mudar. Mas escute, a oração não está apenas mudando o resultado. Ela está moldando você. Quando você dobra os joelhos no meio da dor, você está sendo refinada. Quando você ora, mesmo sem forças, Deus está escrevendo uma nova história. E essa história será marcada por superação. A oração não elimina a dor imediatamente, mas a atravessa com dignidade, com fé, com propósito. Pense em Ruth. Ela perdeu tudo: o marido, a estabilidade, a terra natal. Era estrangeira, viúva, sem garantias, mas ela decidiu permanecer com Noemi e confiar no Deus dela. E mesmo no luto, mesmo na escassez, ela se manteve firme. Ruth orava com os pés, caminhava com fé, mesmo sem saber o que viria pela frente. E o que parecia ser o fim se tornou um novo começo. Ruth, a viúva estrangeira, se tornou parte da linhagem de Jesus. Deus transforma a dor em herança. Mas esse processo só acontece quando, mesmo diante do caos, você escolhe orar. Você escolhe não se entregar à amargura. Você escolhe não alimentar a incredulidade. Você escolhe continuar falando com Deus, mesmo quando tudo em volta grita que não vale a pena. E quando você faz isso, o céu se abre. A oração te conecta àquele que vê além do agora. Você enxerga a ferida, mas Deus vê a cicatriz curada. Você sente o peso da luta, mas Deus já vê a vitória. Você vê o choro da madrugada, mas Deus já preparou o amanhecer. E minha irmã, o seu amanhecer vai chegar. A Bíblia diz em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É promessa. E Deus não mente. Mas atenção, a alegria não vem apenas com a mudança de circunstâncias. Muitas vezes, ela nasce dentro da própria provação, porque é possível encontrar paz no meio do caos. É possível ter alegria mesmo em tempos difíceis. E isso acontece quando a oração transforma o interior antes de transformar o exterior. Veja o exemplo de Abacuque. Ele orou diante da crise. As plantações tinham falhado, o rebanho havia desaparecido, não havia colheita. Mas ele declarou: mesmo que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Essa é a vitória mais poderosa. Quando o mundo espera que você desmorone, mas você levanta os olhos e diz: eu confio em Deus.
Deus. Isso não é religiosidade, isso é maturidade espiritual. E é essa maturidade que nasce quando você passa pelo fogo, orando. Quando você caminha no vale, orando. Quando você enfrenta o silêncio de Deus, mas continua crendo que Ele está ouvindo. Mulher, sua provação tem um fim, e do outro lado dela há um triunfo esperando. Você não será conhecida apenas pelo que sofreu, mas por como venceu. E quando você vencer, porque vai vencer, outras mulheres olharão para você e dirão: se ela conseguiu passar, eu também consigo. Se ela sobreviveu ao luto, à traição, à dor, então há esperança para mim também. Sua prova hoje é o testemunho de amanhã, mas só há um caminho para atravessá-la com fé: a oração persistente. Porque quem persiste em oração, mesmo quando tudo dispare, está dizendo ao céu: Senhor, eu confio no teu tempo, eu confio nos teus planos, e eu não vou soltar a tua mão. E é com essa confiança que entramos na próxima parte da nossa jornada, descobrindo o espírito incansável da persistência. Você já sentiu vontade de desistir, de deixar tudo e simplesmente parar de orar? Talvez você até tenha pensado: não adianta mais, já orei demais, Deus não está me ouvindo. Mas a verdade, minha irmã, é que a persistência na oração não é um esforço em vão, é uma batalha de fé. E toda batalha exige resistência. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que venceram não porque eram mais fortes, mas porque não desistiram. Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso. Em Lucas 18:1-8, ele fala sobre uma viúva que todos os dias ia até um juiz injusto pedir justiça. Ela era ignorada, rejeitada, ridicularizada, mas ela voltava no dia seguinte, e no outro, até que, cansado de sua insistência, o juiz atendeu ao pedido dela, não por compaixão, mas porque ela não desistia. E Jesus termina essa parábola dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus está dizendo: continue, não pare, eu estou ouvindo. Eu me movo por fé persistente. Mulher de Deus, talvez sua persistência seja a última camada antes do milagre. Talvez você esteja a um clamor de distância de ver aquilo que orou por anos começar a florescer. A oração persistente molda um espírito indestrutível. Ela transforma fraqueza em força, cansaço em resistência e dúvidas em confiança inabalável. E muitas vezes Deus não está apenas respondendo ao seu pedido, Ele está fortalecendo quem você é. A mulher que persiste em oração aprende a confiar sem ver. Ela aprende a andar por fé, não por sentimentos. Ela aprende a descansar mesmo quando a resposta demora. E essa mulher não é fraca, ela é uma guerreira. Ela levanta todos os dias com as mesmas dores, mas ainda assim dobra os joelhos. Ela atravessa noites silenciosas, mas ainda assim levanta as mãos para louvar. Ela enfrenta críticas, desânimo e opressão espiritual, mas ainda assim ora. Ela sabe que cada oração, mesmo aquelas que parecem perdidas, está sendo acumulada diante de Deus como incenso. Apocalipse 5:8 diz que as orações dos santos são recolhidas em taças de ouro, diante do trono do Senhor. Ou seja, nenhuma oração é desperdiçada. Talvez não tenhamos visto ainda a resposta, mas Deus já a viu. E no tempo certo, ela virá. O inimigo quer que você desista. Ele sussurra que está demorando. Ele diz que Deus esqueceu, mas tudo isso é mentira, porque a persistência prova a sua fé, e a fé agrada o coração de Deus. Você se lembra da mulher cananeia? Aquela mulher clamou a Jesus pela libertação de sua filha. Ela foi ignorada. Depois foi rejeitada pelos discípulos, mas ela não desistiu. Ela respondeu com fé e humildade. E Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. Mateus 15:28. Veja, a persistência dela destravou o milagre. Persistência não é insistência teimosa, é confiança amorosa. É o coração que diz: mesmo que Deus ainda não tenha me respondido, eu confio no caráter dele. E Deus honra esse tipo de fé. E mais, essa persistência inspira. Ela levanta outras mulheres. Ela fortalece uma geração. Você nem imagina quem está te observando enquanto você ora. Seus filhos estão vendo. Seu esposo está percebendo. Seus vizinhos estão reparando. E acima de tudo, o céu está testemunhando. Você pode estar travando uma batalha em silêncio, mas ela está ecoando no mundo espiritual. E ao persistir, você está escrevendo uma história de fé viva. Você está construindo algo que vai muito além de você. A mulher que persiste
persiste em oração pode até parecer cansada por fora, mas por dentro ela está cheia de esperança. E essa esperança se torna uma luz que guia os outros em tempos de trevas. Por isso, não desista, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que tudo ao redor diga que não tem mais jeito. Continue orando, continue crendo, continue esperando, porque o Deus que você busca no secreto é o mesmo que age no invisível. E enquanto você ora, Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. E essa fidelidade, essa firmeza em continuar, é o que começa a construir um legado. A mulher que persiste em oração não apenas vence suas próprias batalhas, ela planta sementes para as próximas gerações. Ela não está apenas orando por hoje, está construindo um legado eterno. Cada clamor que sobe ao céu, cada lágrima derramada no secreto, cada madrugada em intercessão, está moldando o futuro de sua casa, da sua família, da sua linhagem. A Bíblia fala sobre Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo dizendo: tenho lembrança da tua fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1:5. Elas não foram apenas mulheres crentes, foram mulheres que oraram e passaram a fé adiante. Timóteo se tornou um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo, um líder na igreja primitiva. Mas antes de ser pastor, ele foi neto e filho de mulheres que sabiam o poder da oração. E hoje, Deus está levantando novas Loides, novas Eunices, mulheres que oram não só por milagres pessoais, mas por gerações futuras. Talvez você seja a primeira da sua família a ter um encontro real com Deus. Talvez ninguém antes de você dobrou os joelhos com sinceridade, mas isso muda com você. Você pode ser o ponto de virada, a rachadura na muralha da indiferença espiritual da sua casa, aquela que seus filhos e netos vão lembrar como a mulher que orava. Talvez eles nem entendam agora, talvez zombem, ignorem ou até resistam, mas um dia eles vão lembrar das orações, vão lembrar da fé, vão lembrar do exemplo, porque as orações que você faz hoje vivem além de você. Há mães que morreram sem ver os filhos convertidos, mas anos depois, suas orações ainda estavam vivas e seus filhos se renderam a Cristo, porque oração tem prazo eterno. Ela sobe, fica diante de Deus e no tempo certo floresce. Quando você ora, você está escrevendo história. História que pode não aparecer nos livros deste mundo, mas que está sendo registrada no céu. Você talvez ache que está apenas orando pelo seu lar, mas o que está fazendo, na verdade, é erguendo um altar. Altar onde Deus habita, altar que seus filhos vão reconhecer, altar que seus netos vão honrar. Não despreze o pequeno começo. Não pense que é pouco orar por eles antes de dormir. Não ache que é inútil jejuar por aquela situação que parece imutável, porque cada ato de fé é um tijolo nesse legado espiritual. Deus está levantando mulheres que oram como construtoras do invisível. Elas podem não ter púlpito, não ter holofotes, mas elas têm autoridade, e o mundo espiritual as reconhece. Você já reparou que as maiores marcas em nossa vida não vêm de palavras ditas aos gritos, mas de exemplos silenciosos e constantes? Talvez sua mãe não te ensinou com discursos, mas você viu quando ela orava. Você ouviu as orações dela atravessando a noite. Você viu a Bíblia aberta sobre a mesa. Você se lembrava do nome dela sendo dito por pessoas aflitas, buscando conselho. Isso é legado. E o mais poderoso, esse legado não depende de perfeição. Deus não espera mães e esposas perfeitas. Deus honra mulheres fiéis, mulheres que erram, mas se arrependem, mulheres que choram, mas continuam, mulheres que não sabem tudo, mas sabem dobrar os joelhos. A mulher que ora é um canal de transferência espiritual. Ela transfere graça, fé, força. Ela é como um poço no deserto. Alguém pode passar por ela e se alimentar. Ela é como uma árvore frondosa. Mesmo que não perceba, está oferecendo sombra a muitos. A oração gera um legado que não termina com a morte. Foi isso que Davi entendeu ao orar por seu filho Salomão. Foi isso que Ana entendeu ao entregar Samuel ao Senhor. Foi isso que Maria compreendeu ao dizer: eis aqui a serva do Senhor. Você está construindo algo agora, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos. E no céu, o que você está construindo será lembrado para sempre. Mas esse legado não é construído sem luta, porque há uma guerra em curso, uma batalha invisível, mas real. E é justamente nela que a oração se torna nossa arma mais poderosa. Se você
você pudesse enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual agora, neste exato momento, talvez caísse de joelhos sem dizer uma palavra. Porque por trás de cada conflito visível, por trás de cada crise na sua casa, por trás de cada tentação, frieza espiritual, desânimo ou caos, existe uma batalha invisível, uma guerra que não se vê com os olhos, mas que é travada todos os dias. A Bíblia não esconde isso. Efésios 6:12 declara: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra não é fantasia, não é metáfora, ela é real, e toda mulher que decide orar entra imediatamente no campo de batalha. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez acreditasse que suas dificuldades fossem apenas emocionais ou circunstanciais, mas a verdade é que muitos dos ataques que você enfrenta têm origem espiritual. Por isso, a oração não é só consolo, é a arma, é como espada afiada, como escudo poderoso, como lança certeira. Enquanto você ora, você está não apenas pedindo ajuda, você está resistindo ao mal. Tiago 4:7 diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E como resistimos? Com palavras humanas, com gritos, com reclamações? Não. Resistimos com oração e submissão a Deus. A mulher que ora se torna uma intercessora. Ela se levanta por sua casa, por sua cidade, por seus filhos, por si mesma. Ela ora antes da crise. Ela ora durante a crise. E quando vence, ela ora ainda mais. Mas essa guerra também é silenciosa. Ela acontece no coração, no campo das emoções, na mente, quando o inimigo planta dúvidas como sementes, pensamentos como: você está sozinha, Deus não te escuta, você não é forte o suficiente. Essas são flechas lançadas na alma. Mas a mulher que ora tem escudo. Ela levanta a palavra de Deus como resposta. Ela ora os salmos, ora as promessas, ora as lágrimas. Ela guerreia com a fé e vence. Você se lembra de Daniel? Ele orou por 21 dias e a resposta parecia não vir. Mas quando o anjo finalmente chegou, disse: desde o primeiro dia em que você orou, sua oração foi ouvida, mas houve batalha nas regiões celestes e o príncipe da Pérsia me resistiu. Daniel 10. Ou seja, a resposta foi liberada, mas o inimigo tentou impedi-la. E Daniel só venceu porque não parou de orar. É assim com você também. Deus já ouviu, mas a guerra acontecendo, e a sua oração sustenta os anjos que estão batalhando por sua casa, sua saúde, seu futuro. Não se engane, o diabo teme uma mulher que ora. Ele não teme religiosidade, ele não teme aparência, mas ele foge de joelhos dobrados e boca aberta diante de Deus. Por isso, não pare. Quando você ora, você está fazendo mais do que parece. Você está cercando sua casa com muralhas espirituais, está blindando seus filhos com a presença de Deus, está desestabilizando os planos do inimigo, está trazendo o céu para dentro da terra. Você é mais forte do que pensa, porque não está lutando sozinha. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus dos exércitos, e Ele é aquele que peleja por você. A sua parte é orar, a parte dele é vencer, e ele nunca perdeu uma batalha. Por isso, ao invés de se desesperar, ore. Ao invés de murmurar, clame. Ao invés de fugir, lute de joelhos. E quando você fizer isso, verá que até mesmo o que parecia impossível começará a se mover. A batalha pode ser invisível aos olhos, mas é clara aos céus. E todo o céu se move quando uma mulher clama. Agora, depois de tudo isso, depois de ver o que a oração pode fazer, vem a pergunta final: e você está pronta para orar com o coração por inteiro? Porque a oração não termina aqui. Ela continua na sua vida, na sua casa, na sua geração. E é com esse convite que caminhamos para a conclusão de nossa jornada. A decisão de viver, a partir de agora, como uma mulher que crê nas promessas de Deus e ora até que elas se cumpram. Mulher, depois de tudo o que você ouviu hoje, só resta uma pergunta: você está pronta? Pronta para orar como nunca orou? Pronta para crer como nunca creu? Porque Deus está pronto. Pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para cumprir todas as promessas que Ele já falou ao seu coração. A oração não é só uma prática, é uma entrega, é uma escolha. Você pode continuar como está, ou pode hoje dizer: Senhor, eis-me aqui, ensina-me a orar, fortalece minha fé, levanta-me para viver tuas promessas. Talvez você nunca tenha feito essa entrega total. Talvez você esteja ferida, cansada, decepcionada, mas agora é o momento. Não adie, não resista. Talvez nunca mais haja
uma oportunidade como esta. Deus está chamando você para perto, para mais fundo, para mais alto. Ele quer fazer de você uma mulher de fogo, de joelhos, de fé viva. Você está pronta?